Olá, meus irmãos, hoje dia 24 de maio, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Se colocamos na presença do Senhor, a nossas vidas entregamos a Ele com confiança e assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia continua colocando para nós os textos de São João, que é do capítulo 3 até o capítulo 17. É aquela conversa muito íntima de Jesus que ele teve ali com seus discípulos na Santa Ceia. Hoje o Evangelho, ele traz para nós, do capítulo 15, é uma continuidade ainda do Evangelho de ontem. Jesus vai dizer nesse Evangelho para nós que os seus discípulos, ele vai dizer o seguinte para seus discípulos: se o mundo vos odeia, é porque odiou primeiro a mim. Porque se vocês fossem desse mundo, o mundo não vos odiaria. Porque vocês me seguem, fazem o que eu ensino. Por isso o mundo vos odeia. Nesse evangelho, Jesus coloca uma coisa interessante. Quando ele fala o mundo vos odeia, a gente precisa entender que não é esse mundo cósmico, maravilhoso, esse mundo da natureza maravilhosa, dos animais. Não é isso que Jesus está dizendo. É o mundo que Jesus fala, é o mundo do pecado. É o mundo do pecado. O mundo que não aceita a lei de Deus, o mundo que é egoísta, comodista, é a lei de Deus que incomoda. Então, quer apagar essa luz. Quer apagar essa luz que brilha, que é a luz de Deus. Lá no começo do Evangelho de São João, ele falou: a luz veio ao mundo. A luz veio a este mundo, mas as trevas reagiu contra ela. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. É um mistério. Tem aquele que deixa guiar pelo mal e deixa se levar pelo pecado. Isso é uma verdade. Meus irmãos, hoje, se você defender a criança no ventre da mãe, você é criticado. Se você dizer que a igreja não aceita e que Cristo não aceita casamento de pessoa do mesmo sexo, você é zombado, criticado. Se você não aceita, você é chamado de atrasado, homofóbico, que é um cristão que persegue os homossexuais. Não é nada disso. Não é isso. O cristão não é isso. No Catecismo da Igreja nos ensina que nós precisamos amar as pessoas que se apresentam com essa inclinação na sua sexualidade, respeitar, acolher. É o que o Catecismo da Igreja nos ensina. Acolher as pessoas. É o que a Igreja nos recomenda, que eles vivem a castidade porque eles também podem chegar à santidade. É o que o Catecismo nos diz. Jamais o cristão católico, o cristão vai perseguir as pessoas que se apresenta com essa inclinação na sua sexualidade. Jamais a igreja, ela abraça, ela acolhe, ela respeita. É o que o catecismo nos ensina. Ela não ataca ninguém, não bate em ninguém. Mas a gente defende aquilo que é de Jesus, porque o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. E Jesus continua dizendo: se perseguiram a mim, vão fazer a mesma coisa com vocês. Tudo isso que vão fazer com vocês é por causa do meu nome, por causa da minha doutrina. Meus irmãos, nós precisamos ter a coragem de dar testemunho da nossa fé, a nossa doutrina, porque Jesus, ele deixou para nós a doutrina. Somos cristãos batizados, comprometidos com a nossa fé e com a igreja. Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai e dos seus anjos. Olha que isso é muito sério.
Por isso que eu digo, nós precisamos dar testemunho da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos querer enganar os outros, ficar aí camuflando o evangelho. Não podemos. Não podemos ficar aí pregando uma doutrina light. Isso não pode. Santo Agostinho dizia que a gente nunca deve impor a verdade sem a caridade. Só que não podemos sacrificar a verdade em nome da caridade. Esse ensinamento de Santo Agostinho, ele é muito importante para nós. Por exemplo, você não pode chegar numa pessoa que está vivendo uma vida de adultério, vivendo uma vida no pecado. Você não pode chegar nela e apontar o dedo. Por exemplo, uma pessoa que vive uma vida na homossexualidade ou está no vício das drogas. A gente não pode chegar e dizer para essa pessoa que ela está fazendo errado. Não podemos. Que ela vai para o inferno, que não tem mais salvação, que você tem que mudar de vida, que tem que se converter. Porque senão você vai para o inferno. Não podemos chegar para as pessoas e dizer dessa forma, de jeito nenhum. Não podemos dizer isso. A gente precisa impor a verdade, mas é com caridade. Porque a gente deve colocar a verdade com amor, com mansidão, com cautela, procurando o momento certo, do jeito certo, para falar com a pessoa certa. E assim pedindo também através da oração. Pedindo Deus a hora certa para você colocar a verdade para a pessoa. Porque nós não podemos sacrificar a verdade em nome da caridade. E isso não quer dizer que a gente vai aceitar o erro da pessoa. Ficar passando a mão na cabeça da pessoa, mesmo que a pessoa está vivendo no erro. Porque a gente ama o pecador e não o pecado. É o que a igreja nos ensina. Santo Agostinho, ele diz não sacrificar também a verdade em nome da caridade. A gente também não queira ser bonzinho, querer agradar a pessoa, deixar a pessoa continuar vivendo essa vida errada. Não podemos. Não podemos deixar a pessoa estar vivendo a vida do jeito que está, porque você tem medo de falar a verdade, que ela vai ficar magoada, vai deixar a pessoa continuar vivendo aquela vida errada. Tem pessoa que diz assim, deixa a pessoa ser feliz assim. Deixa, tá feliz. O que a gente ouve hoje as pessoas dizer assim, ela está feliz, ele está feliz, eu não vou falar nada. Vou deixar que leve a vida do jeito que está. E não tem coragem de dizer a verdade para a pessoa. Aí, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado. Aí temos que tomar cuidado. Porque daí você está sacrificando a verdade em nome da caridade. Como Jesus disse, a verdade que nos liberta, e a verdade que nos salva, e a verdade que nos tira das trevas do pecado. Porque sem o conhecimento da verdade, meus irmãos, nós não podemos ser salvos sem conhecer a verdade de Jesus. Porque o pecado, ele tira de nós, ele leva nós para a mão do inimigo, e a verdade nos tira e nos leva para junto de Deus. O Evangelho vai dizer que a verdade nos liberta. A pessoa está amarrada, acorrentada pelo pecado, pelas mentiras deste mundo. E muitas vezes nós temos medo de falar com a pessoa. Existe aquele respeito humano, medo de falar a verdade e a pessoa se sentir ofendida. Mas a gente precisa de ir com caridade, para não ofender, falar com amor, com carinho, com respeito. Porque não podemos sacrificar a verdade em nome da caridade. No Catecismo da Igreja, no parágrafo 851,
vai nos dizer assim: a salvação está na verdade. Jesus é a verdade que nos salva, nos cura e nos liberta de todo pecado. Pecado que o mundo hoje nos prega, que nos ilude, dizendo que ser feliz é viver o que o mundo está dizendo por aí, que isso é felicidade. Hoje se pode falar de tudo, menos falar das coisas de Deus. É como quando Jesus falou quando ele entra em Jerusalém: se as pessoas calarem, as pedras falarão. Então, não tenha medo de testemunhar a sua fé e a doutrina de Jesus. Não tenha medo. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho hoje está em São João 15, de 18 a 21. Que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo. O mundo, por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu disse: o servo não é maior do que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardar a minhas palavras, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conheceis aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje, ele apresenta uma palavra muito direta e prática aos seus discípulos e também para cada um de nós. Porque são dois termos que aparecem no Evangelho: o servo do Senhor. Jesus, ele coloca esses dois termos para dizer que o servo, ele não é maior do que o seu Senhor. Jesus, ele tornou o Senhor justamente assumindo a condição de servo. Na condição divina, ele esvaziou, deixando a sua condição divina e tornando servo para se tornar Senhor. O Senhor de tudo e de todos. E nos ensina a virtude da humildade. Ele sendo Deus, para estar a serviço de todos, e mesmo assim ele foi perseguido, odiado por muitos. E por muitos que ainda vivem neste mundo. Mas como ele disse, se hoje nós sofremos perseguições, somos odiados pelas pessoas, aquelas pessoas que estão apegadas só neste mundo. É porque nós falamos de Deus, nós anunciamos a palavra, por isso nós somos perseguidos, somos odiados. E Jesus nos faz lembrar, ele foi primeiro odiado e perseguido por aqueles que não o amavam. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração nesse dia de hoje. Um grande abraço a todos, um abençoado final de semana e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.